Curso de VBA, módulo 3, como trabalhar no Excel com planilhas multiusuários. Tema de hoje, escondendo campos, explorando arquivo construído e habilitando função, código que permitirá trabalharmos com arquivo multiusuário. Aula de número 67. Então, chegamos à aula de número 67, onde a gente vai estar basicamente explorando como está funcionando todo o nosso arquivo. Para quê? Para que podemos fazer uma síntese do que já aprendemos e possamos entrar basicamente mais para frente nas nossas aulas de criar a tela de logar no sistema. Então vamos lá ver o que a gente já aprendeu até aqui, nessa aula de número 67, onde a gente vai estar também escondendo os campos, fazendo alguma correção que apareça agora nos nossos testes. E claro, temos que habilitar uma função que é de fundamental importância, que permita que trabalhemos de forma multiusuário. Por que isso? O nosso arquivo, aqui eu fiz apenas testes utilizando minha própria máquina. Não fizemos testes paralelamente a outro arquivo aqui, que você pudesse acompanhar. No entanto, há uma impossibilidade que não permitirá que o nosso trabalho seja de forma multiusuário se eu não habilitar esta função. Beleza? Então vamos entender tudo no decorrer desta videoaula. Então vamos lá. Então, para que possamos estar acessando ao Visual Basic Editor, vamos fazer o quê? Vamos pressionar a tecla Alt mais F11 para termos acesso ao Visual Basic Editor, o nosso famoso VBE. Então, esse é o Visual Basic Editor, onde a gente está utilizando toda essa plataforma para fazer a manipulação do nosso projeto. Então, você já sabe perfeitamente que eu posso pressionar a tecla Ctrl mais R para ter acesso ao Project Explorer. Trabalhamos até aqui com 3 formulários. O FRM Edição, vou estar expandindo aqui o mesmo. O meu FRM Pesque Fornecedores, onde eu posso estar pesquisando os meus fornecedores. E o meu FRM Principal, que é o nosso formulário principal. Vai estar expandindo aqui no nosso centro. Então, vamos aguardar aí que o mesmo apareça para que a gente possa estar explorando. Então, neste formulário, a gente trabalhou com a aba Menu, com a aba Fornecedores, com a aba Pesquisa, com a aba CAD Itens e com a minha Page 5, onde ficou a tela para eu estar pesquisando os fornecedores, perfeito? Então, nessa pesquisa de fornecedores, a gente utilizou 2 recursos. Aqui na nossa aba CAD Itens, eu tenho 2 botões, aonde um abre este formulário, o Pesque Fornecedores, aonde o outro botãozinho aqui, ele me redireciona para essa aba, onde eu posso pesquisar os fornecedores sem a utilização de um formulário à parte. Eu, Gledson, do canal Programador Excel VBA, prefiro sempre trabalhar com o mínimo possível de formulários. Não gosto de saltear formulários um sobre o outro. Questão apenas pessoal. Cada um programa da sua forma, beleza? Então, resolvi criar de 2 formas a mesma funcionalidade. Então, você pode estar pesquisando o fornecedor por esta aba, que você é redirecionado ao clicar em um desses botões, ou se preferir, pode clicar em um botão desses e é aberto um formulário salteado sobre o formulário principal, que é este formulário aqui, ó. Perfeito? Lembrando que para a gente poder trabalhar de forma multiusuária, o princípio de tudo é que os nossos arquivos têm que estar separados. E que arquivos é esse que eu estou mencionando, ó? Esse arquivo todo que eu estou utilizando é este carinha aqui, ó, formulário Excel, ó. Então, este é o carinha que eu utilizo apenas para a criação dos meus formulários, ó. Então, toda a codificação e todos os formulários estão neste projeto aqui, ó, formulário excel.xlsb. Lembrando que essa extensão xlsb eu a utilizei para fazer uma conversão do meu próprio arquivo. Ela é uma, como é que eu posso dizer? Ela é uma extensão que consegue comprimir por si só o arquivo, sem precisar eu ficar me preocupando em diminuir o tamanho do meu arquivo. Ela por si só consegue fazer uma compressão do arquivo. Então, por isso eu não estou utilizando a extensão XLSM. Um outro detalhe muito importante, ó. Se eu vir aqui na nossa pasta, temos os nossos materiais, o nosso material auxiliar, onde deve ter algumas informações que você pode estar utilizando, como o bloco de notas com códigos. A nossa pasta onde estão as fotos dos itens que a gente está puxando os itens. E temos lá o nosso BD Excel, que nada mais é do que o nosso banco de dados. É esse carinha aqui, que onde eu estou salvando as minhas informações, ó, bdexcel.xlsx. Repare que eu não utilizei apenas uma extensão
observe aí, uma extensão XLSX, ou seja, a extensão básica do Excel, pois não utilizo macros para estar utilizando o arquivo em si, e sim, como ele é um arquivo que está sendo manipulado de forma externa, é neste arquivo abaixo, que é o meu formulário Excel.xlsb, que contém todas as minhas macros. Então, para o meu banco de dados ficar até mais leve, observe aqui, ó, o tamanho do arquivo. Observe aí como ele é bem pequeno, ó, 21 kilobytes. Claro, tem poucas informações. Temos lá, se eu tiver ganhado 4 guias, 4 abas. Eu trabalho com banco de dados no próprio Excel com mais de 12 mil registros. E lhe garanto que ele ocupa pouco mais do que 600 kilobytes. Então, quando a gente consegue trabalhar com um arquivo separado do outro, torna a nossa aplicação possível sim trabalhar de forma multiusuário utilizando o próprio Excel. Perfeito? Isso não consiste em querer substituir, por exemplo, um banco de dados como o Axis para trabalhar com um banco de dados utilizando o próprio Excel. É apenas uma aplicação que a gente está desenvolvendo para que você tenha uma possibilidade também de utilizar o simples Excel na empresa onde atua. Perfeito? Então é uma aplicação alternativa para que você possa também estar claro, entendendo todo um funcionamento, entendendo todo um gerenciamento de informações e como trabalhar, e vendo que isso sim é possível sim trabalhar desta forma. Beleza? Então vamos lá, ó. Então, eu entendi toda essa síntese. Se eu abrir aqui na minha pasta, ó, foto itens, vamos ver o que tem dentro dessa pasta. Observe que tem as imagens que eu estou manipulando no nosso projeto. Se eu voltar aqui uma pastinha antes, vamos verificar o que tem dentro do meu material auxiliar. Dentro dessa pastinha tem um arquivo aqui que eu utilizei no bloco de notas da aula de número 58. Perfeito? Então vamos lá, ó. A gente ainda vai estar adicionando o botão minimizar esse projeto no decorrer das aulas, provavelmente nas aulas posteriores, na próxima possivelmente. Então a gente está fazendo toda uma síntese para entender como é que está funcionando este arquivo, ó. Então vamos lá, ó. Vou voltar aqui uma pastinha antes novamente. Então, reforçando, tem o meu banco de dados que é esse BD Excel XLSX, salvo com a extensão padrão do Excel, e tem o meu formulário Excel.xlsb. Então vamos lá, ó. Lembrando que nesse projeto só utilizamos arquivos nativos do próprio, só utilizamos objetos nativos do próprio Excel para não gerar conflitos. Então vamos lá, ó. No meu FRM principal, eu vou estar chamando o mesmo aqui pelo nosso botãozinho. Lembrando que eu poderia ter pressionado o F5 para estar executando pela própria janela do VBE. Então vamos aguardar aí que o mesmo carregue e vamos fazer alguns cadastros. Vamos ver como é que está funcionando o arquivo até o momento. Então, na minha aba K de fornecedores, lembrando que eu posso estar cadastrando os nossos fornecedores. Então, por exemplo, ó, código fornecedor. Vou informar aqui um código fornecedor, lembrando que nessa situação é eu que dou o código fornecedor. Se você quiser que o próprio código fornecedor seja gerado pelo próprio sistema, a gente já aprendeu aqui como gerar um código aleatório utilizando o ID autoincrementável. Então, basicamente, esse campo não ficaria acessível ao nosso usuário final estar digitando. Ou seja, você não permitiria que ele digitasse neste campo e deixaria o próprio sistema criar um ID aleatório. Então, nessa situação aqui, é eu que estou dando o código fornecedor. Então, vamos lá, ó, botar um código aqui qualquer. Nome do fornecedor. Vou chamar esse fornecedor aqui de, por exemplo, Aço CE LTDA. O CEP para este fornecedor. Lembrando que para que eu possa utilizar o recurso do CEP, eu tenho que estar com a internet ligada. Nesse momento eu não estou. Então observe o que vai acontecer, ó. 60 330. Vou botar aqui um CEP que eu sei que exista, no caso 60 330. Vou colocar aqui o número 200 e vou dar um tab. Vamos ver o que acontece. Vamos aguardar aí. Observe que vou dar um tab para sair do campo. E observe que nada acontece, ó. Ele vem para o meu campo número. Ou seja, aqui ao encontrar o CEP, ao não preencher os campos, ele poderia informar, por exemplo, que não foi possível encontrar o CEP e pedisse que a gente verificasse a seguinte situação, se tinha internet, alguma coisa parecida.
Então aqui, por enquanto, ele não faz alerta algum. Então já é uma questão para a gente estar fazendo uma implementação ainda nessa videoaula. Então vou ligar aqui o meu sinal de internet e vamos fazer agora a mesma simulação com internet. Então, liguei o sinal aqui da internet, vou apagar apenas um dígito e vou digitar novamente e vou dar a tecla Tab, para ver se ele vai autocompletar ou não os campos para mim. Ó. Então, normalmente demora alguns segundos a mais, pois é o primeiro acesso à internet. Então vamos lá, ó. Vamos aguardar aí, ele está processando para ver se vai encontrar ou não. E a mesma situação, digamos que ele não encontrasse, também ele deveria me informar que não encontrou. Então vamos aguardar aí o que é que vai acontecer. Ó. Então esse programa que estamos desenvolvendo utilizando a aplicação Visual Basic for Application, observe que ele reconheceu e já autocompletou para nós. Estamos utilizando simplesmente o Visual Basic, estamos utilizando simplesmente o VBA, o Visual Basic for Application. A linguagem VBA se comunicando com o próprio Excel e trazendo os dados. Então tá aí, ó. Vou informar aqui um número qualquer, vou clicar no meu botão incluir. Eu posso colocar um novo registro? Posso. Então vamos lá, ó. Suponhamos que eu venha aqui, por exemplo, ó, e bote novamente um código fornecedor, digamos repetido. Ó. Vou até colocar repetido para que você entenda a lógica. Ó. Por exemplo, vou digitar aqui 65.423 e vou botar, por exemplo, um nome de fornecedor agora diferente. Perfeito? Lembrando que o código fornecedor é único, né? Então ele não poderia permitir que eu cadastrasse um código fornecedor igual o que já está aqui dentro desse list box. Então vamos lá, ó. Vamos entender aí, ó. Vou colocar aqui, por exemplo, vou chamar esse daqui de aço. Somente de aço. Vou até botar aqui maiúsculo, LTDA. Lembrando que para que a gente deixe os campos tudo habilitados no formato maiúsculo ou minúsculo, ou apenas as iniciais maiúsculas, eu vou fazer apenas um vídeo específico. No próximo vídeo eu faço um vídeo mostrando como fazer isso, beleza? Lembrando que não tem nada de mistério para fazer isso daqui, pois já fizemos no decorrer destas aulas algum campo paralelamente a este. Então vamos lá, ó. Vou informar aqui um outro CEP qualquer. Observe que o CEP que eu digitei é um CEP diferente do que está cadastrado. O que eu quero lhe mostrar, observe, ó, 60.301.330, ele não autocompletou. Deixa eu verificar aqui novamente se ele vai buscar ou não. Deixa eu botar aqui 340. Então possivelmente o 330 ele não encontrou. Então vamos lá, velha situação que eu havia dito. Se ele não encontrar por algum motivo, ele deve me informar que não foi possível encontrar, beleza? Então vamos lá, ó. Vou botar aqui um número qualquer novamente e vou clicar no meu incluir. Então observe que ele está permitindo que eu coloque um código fornecedor. Ele permite que eu digite um código fornecedor existente, ou seja, ele não deveria permitir. Beleza, até aí tudo bem. Já há um bug para corrigir. Se eu clicar no meu confirmar, outra situação. Ó. Se eu clicar no confirmar, o que é que vai acontecer? Ele vai, obviamente, salvar da mesma forma. Ó. Repare aí. Vai estar salvando as informações. User é o meu usuário. Lembrando que quando você estiver utilizando na sua máquina, vai aparecer o nome do seu usuário junto com a mensagem registros salvos com sucesso. Então, vou dar um OK. Então, a primeira coisa que eu quero dizer a você é que quando eu incluir um registro com código fornecedor, que esse código do fornecedor já seja existente, o programa não pode permitir. Então, aqui já há um código que a gente deve fazer. Segunda questão, se eu incluir um código dentro desse campo e depois tentar salvar, também o meu programa tem que verificar, primeiramente, antes de salvar, se esse código fornecedor também já não existe. Por quê? Porque se ele não existir, se ele existir, no caso, ele não deve também permitir. Ou seja, vamos lá, falar pausadamente. Duas situações que a gente deve criar comandos. O primeiro, observe que eu posso incluir inúmeros registros. Então, dentro desse list box, eu tenho que ter um código para, ao incluir, eu primeiro verifique se o meu código fornecedor já não está incluso. Se ele já estiver incluso, ele não deixa eu incluir novamente. Até aí, creio eu que você entendeu.
Depois que eu incluir todos os meus códigos fornecedores, digamos que todos são diferentes um do outro, ao salvar no meu banco de dados, ao clicar no confirmar, eu tenho que fazer uma nova verificação. Para quê? Digamos que dentro desse listbox todos sejam diferentes. No entanto, digamos que alguém já cadastrou antes de mim esse código fornecedor. Então o programa hoje está permitindo que isso aconteça. Então a gente também tem que criar um código na hora do salvamento, ou seja, na hora tem que ter tanto o código para incluir quanto para o confirmar. O confirmar está salvando diretamente no banco de dados. O incluir está salvando temporariamente dentro desse listbox. Ou seja, no confirmar eu também tenho que ter uma função, códigozinho, para verificar se já não existe o código fornecedor no meu banco de dados. Se existir, ele vai dizer que eu não posso cadastrar, pois já é existente. Perfeito? Então aqui já temos duas correções a fazer. O do CEP, verificar quando ele não autocompletar os campos, quer dizer que ele não encontrou. Aí claro, pode ser porque eu não tenho internet, pode ser que ele não encontrou. Então, o que eu vou estar fazendo? Na minha mensagem que eu vou emitir ao meu usuário, eu vou dizer para ele: verifique suas conexões com internet ou não encontrou porque o CEP não existe. Então, basicamente são essas duas possibilidades. Ou o CEP não existe, ou a internet está desligada. E um terceiro detalhe importante que eu lembrei agora. Essa consulta que eu estou utilizando via CEP, se eu não estiver enganado, é limitada a 50 acessos diários. Ou seja, digamos que você cadastre mais do que 50 pessoas utilizando esse consulta CEP. Então, o consulta CEP ele vai basicamente capturar lá o IP da sua máquina, se eu não estiver enganado, e ele vai lhe limitar, ou seja, ele não vai retornar além dos 50 consultas que você já o fez. Não lembro se é 50 ou 30, mas ele há uma limitação. Perfeito? Por máquina, não pelo programa em si. Ou seja, digamos que você está cadastrando, vamos colocar aí o número de 50, cadastrou 50 pessoas. Uma outra pessoa, utilizando também o seu programa, também cadastrou, digamos, 49. Essa outra pessoa ainda consegue cadastrar mais uma. Você, que já fez 50 cadastros, quando tentar cadastrar mais uma vez, utilizando essa consulta do CEP, é importante frisar isso, utilizando a consulta do CEP, ele vai fazer o quê? Ele basicamente vai fazer com que o CEP não fosse encontrado. Ou seja, vai parecer que você errou o CEP, mesmo sabendo que o CEP está correto. Ou seja, então tem três possibilidades. Ou sua internet está desligada, se ele não retornar o CEP, ou sua internet está desligada, ou você digitou o CEP errado, ou você está limitado a consultas do CEP, pois já atingiu mais do que 50 acessos. Então vamos lá. Entendido isso, o que a gente vai estar fazendo? Se eu clicar aqui no incluir, ele já tem uma verificação, não consigo incluir. Observe aí, só posso incluir se os campos estiverem todos preenchidos. Ó. Se eu clicar no confirmar, eu não posso salvar nada que não esteja incluso. Até aí tá ok. Ó. Se eu clicar no editar, use, favor, incluir registros para que possa estar editando. Ou seja, eu não posso editar nada que não esteja selecionado. Se eu clicar aqui no cancelar, nada acontece. Perfeito. Se eu vir aqui na minha aba pesquisar, como é que está funcionando a nossa aba pesquisar? Então, a ideia é o quê? Vamos reforçar aqui, vamos fazer uma síntese juntos. Eu digito o fornecedor. Se eu não estiver enganado, aqui é o nome do fornecedor. Então eu vou colocar aqui, aço. Vou clicar em pesquisar. Observe aí que trouxe aço LTDA, aço LTDA novamente, aço CLTDA e aço LTDA. Ou seja, eu tenho mais de um tipo de aço aqui, mais de um tipo de fornecedor. Lembrando que eu fiz aqui apenas por questões didáticas. O que vai me interessar mesmo é o código fornecedor. O código fornecedor ele não pode estar repetido. Ó. Coisa que aqui fizemos agora há pouco, ele permitiu. Ó. Perfeito? Se eu vim aqui pelo CEP, você sabe que eu também posso estar consultando pelo CEP. Se eu não estiver enganado, essa consulta do CEP aqui, ela está amarrada ao fornecedor. Então vamos ver se é isso mesmo. Vou digitar aqui. Lembre-se que aqui abaixo, ó, o que é que eu tenho? Ó? Eu tenho dois fornecedores com o mesmo código, coisa que o sistema não pode permitir. Reforço isso. No entanto, com CEPs diferentes. Então, essa consulta aqui, se eu não estiver enganado, está casada. Ou seja, ele só pesquisa se o fornecedor e o CEP forem condizentes. Então, vamos ver se é realmente isso. Ó. 60331. Vou botar aqui, por exemplo, o 200. Ou seja, só vai trazer um dos dois fornecedores que estão repetidos. Vou clicar no pesquisar e observe que é exatamente isso mesmo. Ó. Trouxe o fornecedor aço com CEP 60331 200. Perfeito. Se eu apagar aqui o nome aço e clicar no pesquisar, observe que ele trouxe ainda o mesmo CEP. Ó.
Ou seja, funciona tanto se eu digitar um ou outro, ou se eu digitar os dois, ele traz especificamente os dois. Perfeito? Até aí, ok, tá ótimo a pesquisa. Ó. Lembrando que aqui eu deixei o que para que eu possa estar pesquisando por todos, ou seja, eu posso pesquisar tanto por um campo como por outro. Se eu quisesse pesquisar apenas por um campo específico, eu selecionaria ou o código do fornecedor, ou o nome do fornecedor, ou o CEP do fornecedor, ou seja, eu tenho 3 tipos de pesquisa, como eu tenho todas as pesquisas nesses 3 campos de uma única vez. Então, se eu vier aqui e vamos ver como é que funciona, vou clicar aqui no editar, ele edita essas informações aqui para que eu possa estar mudando as mesmas. Então, suponhamos que eu venho aqui observe que eu estou podendo mudar o código do fornecedor. Então, vamos lá, vamos dar esse código do fornecedor aqui, ó. Vou botar um quadro, só para diferenciar. Vou clicar no meu atualizar. User, você deseja realmente atualizar o registro? Lembrando que esse user é o meu usuário. Na sua máquina vai aparecer o nome do seu usuário. Você deseja realmente atualizar o registro? Vou clicar no sim. Observe que o meu código é 654234. Cliquei no sim. Vamos ver o que acontece. User registro de ID número 4. Observe que esse ID aqui eu não estou visualizando, que é o ID do registro, com o nome de fornecedor ASUS CLTDA, registro atualizado com sucesso. Aqui poderia, obviamente, aparecer, ao invés do ID, poderia aparecer o código fornecedor. Então, vou dar um OK. E observe aqui, ó, 654234, ó, já aparece atualizado com o código fornecedor, ou seja, a minha list box já aparece atualizada. Perfeito. Se eu dar um duplo clique nela, vamos ver, aqui nada acontece. Pois, o evento do duplo clique já é na minha aba CAD Itens. Então aqui, como é que está funcionando? Bom, aqui nessa aba, a gente está trabalhando com o quê? A gente está trabalhando com a aba para cadastro dos itens. Ou seja, os itens de quem? Dos fornecedores. Os fornecedores fornecem itens. Então, a ideia qual é aqui? Eu vim aqui, selecionar um código fornecedor. Digamos que eu já saiba o código fornecedor, eu não preciso vir aqui consultar. Então, se eu souber o código fornecedor, eu simplesmente digito o mesmo. Ó, 1, 2, 3, 4, dou um Tab ou um Enter. Ele vai buscar esse fornecedor. A ideia é que ele me jogasse para esse campo de descrição item. Lembrando que se ele não existir, vou botar um que não exista. Ó. Observe, ó. Ele vai me dizer, ó, use o código fornecedor, número tal, não foi encontrado. Vou dar um OK. E o que ele vai fazer? Ele vai limpar os campos e vai me sugerir que eu selecione um fornecedor. Ó. Vou pegar aqui o Gleitson Excel, duplo clique, e vai trazer aqui o código do fornecedor. Descrição do item. Qual é o item que o Gleitson Excel vai estar me fornecendo? Bom, vou estar fornecendo, por exemplo, vou colocar apenas um exemplo hipotético, ó, aço 3mm, ou seja, um aço de 3 milímetros. Uma classificação aqui como quilo. Esse aço aqui não vai ter esses tamanhos aqui, é apenas para questões didáticas, vou marcar, por exemplo, de meia. E também o de 1/4. Lembrando que nesse botãozinho aqui, nessa text box, a gente permitiu que o próprio usuário possa estar cadastrando mais novos tamanhos aqui dentro. Ó. Perfeito? Então, vou colocar um estoque mínimo, por exemplo, de quanto? Vou botar aqui estoque mínimo de 10, vai ser em quilos, e a quantidade de estoque de 100, ou seja, estou dando a entrada de 100 e o meu estoque mínimo é de 10. Ao clicar no meu incluir, ele incluiu 2 itens, observe, ó. Incluiu tanto o código fornecedor, o código fornecedor, a descrição do item, a classificação, tamanho, estado, estoque mínimo, a quantidade de estoque. A foto, eu não selecionei foto alguma. Eu poderia ter clicado no incluir, pegado a foto e ter lançado ao meu objeto. Ó. Se eu vier aqui, por exemplo, der um duplo clique nele, vamos ver se é dessa forma. Deu duplo clique, caminho não localizado, ou seja, um bugzinho para a gente estar fazendo uma correção. Se eu clicar no depurar, vamos ver o porquê que ele não encontrou. Vejamos, a minha foto está vazia. Perfeito, ó. A foto está vazia, então por isso que ocorreu o erro. Então, a priori, vou parar o código aqui e ele vai descarregar o formulário. Então, um bugzinho para a gente estar corrigindo juntos. Então, é muito importante que a gente faça essa síntese no nosso projeto para que possamos verificar se está tudo correndo bem ou não. Perfeito? Então, vamos verificar aqui o seguinte.
Lembrando que o código do item é o próprio sistema que faz o cadastro do código do item. Então, por isso que você observou que ele colocou um tracinho. Ou seja, quando eu clicar no cadastrar, ele vai gerar o código dos itens. Perfeito? Coisa que a gente poderia fazer para o código fornecedor. No entanto, como já aprendemos a fazer para o código do item, a gente basta pegar uma rotina semelhante a ela, mudar apenas o nome e colocar, claro, a aba, a planilha correspondente a ela, e capturar o valor correspondente a ela e fazer esse cadastro também de forma automática, sem que eu precise ficar digitando o código fornecedor. Beleza? Quis fazer de duas formas diferentes para que você aprenda de duas formas como fazer as coisas. Então vamos lá, já entendemos que há um bugzinho aqui. Deixa eu pesquisar aqui como é que está funcionando. Se eu vim aqui, por exemplo, pegar esse registro, observe que ele está sem imagem. Vou dar um duplo clique nele. Vou clicar no meu botão incluir. Vou buscar uma imagem na minha máquina. Então, vou pegar uma imagem aqui qualquer. Vou pegar esse daqui, ó, cabideiro parafuso hexagonal. Então, vou estar selecionando esse item. Basta dar um duplo clique nele ou simplesmente clicar aqui no meu botão abrir. Vou dar um duplo clique nele. A foto vai ser carregada. Vou clicar no atualizar. Repare que o código fornecedor é o 4458 e o código do item é o 10.001. Cliquei no meu atualizar. Ele me traz essa janelinha informando o código do item que está sendo atualizado, juntamente com a sua descrição. Ó. Vou clicar no meu sim. E ele vai atualizar o meu segundo registro. Então, atualizou, dei um OK e está aqui a foto do mesmo. Ó. Repare, erro de acesso a caminho ou arquivo. Deixa eu verificar o que possivelmente pode ter ocorrido. Se eu colocar o cursor sobre o meu objeto, observe aqui que está aqui o meu objeto com a sua imagem. Ó. Então, confesso que não entendi o porquê que nesse momento ocorreu o erro se já tivermos feito testes em aulas passadas. No entanto, mais uma coisinha para a gente dar uma verificada. O que possivelmente pode ter ocorrido de erro. Ó. Aqui ele está buscando dentro da minha pasta PhotoItens. Dentro da minha pasta PhotoItens está buscando esse item. Então, possivelmente, já detectei o possível erro. Ó. Nesse arquivo que eu estou utilizando o arquivo salvo na minha pasta, no Dropbox. E essa imagem ela não está salva no Dropbox, ela está salva. Eu também tenho essa imagem dentro da pasta do Dropbox. No entanto, essa imagem eu busquei dentro da minha pasta Downloads. O que acontece? As imagens estão salvas no meu Dropbox e o meu arquivo no Dropbox eles não estão conversando. Então, se eu executar esse mesmo arquivo, buscando imagens de uma máquina, do meu disco C, de um disco, do meu disco D, disco C, dentro da minha pasta documentos, ele vai executar de forma correta. No entanto, desde que as imagens estejam salvas dentro da mesma pasta, juntamente do mesmo arquivo. Do Dropbox aqui, por algum motivo, ele está gerando esses conflitos. Ó. Então, aqui o erro é somente esse, perfeito? Ou seja, esse arquivo aqui, eu estou executando dentro da minha pasta do Dropbox. Aqui não há bug algum, perfeito? Claro, aqui eu poderia botar um tratamento para, se houvesse algum erro, ele simplesmente ignorasse. Ó. Simplesmente ele avançasse. Por exemplo, eu botasse aqui on, erro, go to, erro. Observe, aqui eu estou fazendo um tratamento de erro. Aqui no final do meu comando, eu botaria o quê? Um exit sub, você já deve conhecer, já viu nos nossos vídeos, erro, 2 pontos, e aqui eu colocaria uma mensagem ao nosso usuário. Ó. Ou por outra, eu não botaria nada. Ó. Não vou deixar nada. Vamos ver o que acontece. Como já ocorreu o erro, ele não vai deixar mais que eu possa estar testando. Ó. Então, vou parar aqui o código. Então, já encontramos alguns bugs, estou anotando todos, para que a gente possa estar corrigindo nos próximos vídeos. Ó. Então, vamos lá. Vamos executar aqui novamente. Vou fazer somente uma nova simulação para ver se o erro GoTo lá fez o tratamento do erro ou não. Ó. Pesquisar. Vou pegar aqui novamente o mesmo item, duplo clique. Observe aí que nada acontece porque ele está fazendo aquele tratamento de erro. Ó. Então, claro, eu poderia colocar uma mensagem para informar o meu usuário ó, que por algum motivo ocorreu um erro que ele não está conseguindo encontrar a imagem. Ó, do que ele ficar dando duplo clique e sem entender o porquê que não está fazendo nada o código dele. Ó. Se eu viesse aqui, observe, ó, FM principal, vou colocar um MSG Box, duplo clique, vou colocar aqui um MSG Box, observe abaixo do meu erro, como está ocorrendo o erro e eu não coloquei nada, ele simplesmente não faz nada. Ó. Vou botar aqui, ó,
e vai, entre aspas duplas, username, entre aspas duplas, agora sim, fecho meu parênteses, concatenado com, vou colocar aqui, ocorreu um erro. Vou colocar simplesmente só isso, beleza? E aí você personaliza mais ainda a sua mensagem. O VB Information Cadastro. Então vamos verificar se está ocorrendo erro e se ele está alertando ou não. Então pesquisei, duplo clique no meu objeto e tá aqui, ó, ocorreu um erro, ó, perfeito? Então tá ocorrendo um erro porque eu estou buscando imagens, o meu arquivo está salvo numa pasta do Dropbox, ou seja, está em nuvem, e minha pasta aqui também está em nuvem. Por algum motivo está gerando um conflito, perfeito? Então, o que é que eu vou estar fazendo, ó? Bom, o propósito dessa aula é fazer o que, ó? Vou descarregar aqui este formulário. Se eu vir aqui na minha aba fornecedores, vamos verificar aqui o meu confirmar. Ao fazer o meu confirmar, vamos verificar aqui abaixo eu tenho uma estrutura que no início do nosso curso eu deixei comentado, ó, e é de fundamental importância esse comando aqui, ó. Para que é que vai servir esse comando? Esse comando só vai servir quando exatamente você e uma outra pessoa estiver salvando um arquivo no mesmo momento. Então é nesse momento que essa rotina aqui vai estar funcionando. Então para que ela funcione, eu vou criar aqui uma variável aqui acima, vou botar aqui din bd as workbook, ou seja, do tipo livro, ou seja, o meu arquivo por completo. E tá aqui, ó, quem é o BD? O BD é esse cara aqui que eu estou manipulando, ó. Vou remover aqui todo o comentário. E é assim que ele vai estar funcionando, ó. Se ocorrer um erro, ele vai ter, esse not é uma negativa. Eu tô dizendo para o meu banco de dados que ele está vazio, ou seja, eu estou dizendo para ele que ele está vazio, sendo que ele não está, perfeito? Eu estou fazendo uma negativa para ele. Então, ao fazer isso, eu estou meio que fazendo um conflito com o Excel para dizer para ele, ó, o arquivo está fechado, ou seja, o arquivo está vazio. Então, ao fazer isso, eu vou estar o fechando, eu vou estar dizendo para ele que eu não quero salvá-lo, e eu vou estar o esvaziando novamente. E coloco esse exit sub para parar o meu código aqui, para não ocorrer mais outros erros, perfeito? Então é de fundamental importância isso daqui. Lembrando que só ficaria fácil a sua compreensão se conseguíssemos executar paralelamente a um outro arquivo, eu e outra pessoa tentando salvar o arquivo paralelamente. Mas se você trabalhar com este arquivo em nuvem, como eu já fiz testes com outra pessoa, ou em um drive onde você e outra pessoa da empresa onde você atua tem acesso à mesma pasta, tente executar o arquivo no mesmo momento, mesma hora, mesmo momento, para tentar salvar as informações. E você vai ver que isso daqui vai ser muito útil a você, ó. Perfeito? Então, como eu estava me falando, ó, o esconder campos eu vou deixar para esconder quando corrigirmos os bugs. O explorando arquivos, aprendemos agora aqui, já vimos alguns bugs para estar fazendo as correções, nada sério, nada que não possamos estar fazendo nos próximos vídeos, beleza? Então, era de fundamental importância que pudéssemos fazer essa sintaxe de como está funcionando o nosso arquivo, como é que ele funciona, para que ele vai servir, para que possamos estar dando continuidade, pois já está próximo à conclusão do arquivo, beleza? Espero que você tenha gostado, espero que você continue conosco, até o nosso próximo vídeo. Valeu!